O tema de hoje fala o seguinte: como deve ser sua convivência com as outras pessoas? Eu posso voltar essa pergunta para mim mesmo como exemplo. Como deve ser minha convivência com as outras pessoas? Ou nossas convivência com as outras pessoas? Isso é de suma importância para os nossos dias. Nós vivemos uma época em que o motivo, muitas das vezes, de muitas pessoas que falam são cristãs, abandonarem a igreja e não quererem mais voltar, é a questão da convivência relacional, que podemos te dizer de antemão que é um desafio. Mas hoje vamos olhar para essa situação com uma lupa, a lupa chamada Evangelho. Vamos olhar de que forma o Evangelho contempla essa situação de convivência com os semelhantes, com as outras pessoas dentro do agrupamento. Então, é de suma importância, anote, tome nota, convide amigos, compartilhe, participe, e nós vamos para o nosso estudo bíblico dessa noite, nessa live, tá ok? Participe, não deixe de participar, não deixe de compartilhar essa live, que é muito importante. Como deve ser nossa convivência com as outras pessoas? Em primeiro lugar, porque muitas das vezes há muitos conflitos, há muita batalha, muita discórdia na convivência com outras pessoas. E nós precisamos ver como que os ensinamentos de Cristo são fundamentais para colocarmos em prática essa convivência que venha a ser construtiva para todos os lados. Mas precisamos ser sinceros, conscientes, precisamos ser verdadeiros conosco mesmo, para que possamos solucionar esse problema no nosso dia a dia. Vamos passo a passo? Vamos lá. Primeiro, faça uma análise até que ponto você tem a participação. Porque uma convivência, ela não é feita unicamente por uma pessoa. A convivência, no nosso caso, na nossa temática, voltando para o mundo igreja, o mundo agrupamento, o mundo reunião pessoas, ela não é feita de uma única pessoa. E se há um mau relacionamento, se há conflitos de ideias, eu preciso fazer uma autoanálise, a autognose, o conhecimento de si mesmo. Até que ponto eu tenho uma participação? Eu não sou neutro na situação. Atenção, não existe ninguém neutro em um relacionamento. Não existe ninguém, eu não tive participação, eu estava ausente. Uma vez que você faz parte de um agrupamento, você está envolto naquela situação. Eu só preciso identificar qual é a minha participação. Eu preciso ter uma identidade da minha participação. Uma identidade em quê? Primeiro ponto, análise. Letra A. O que é que eu tenho que analisar? Qual a minha participação no problema? No problema construído. Qual é a minha participação no problema construído? No problema que foi constituído em determinada situação. Qual é a minha participação? Aonde eu tive um envolvimento, eu preciso ser consciente disso. Uma vez que eu sou consciente da minha participação e tomo algumas atitudes para que esse relacionamento seja esclarecido,
resolvido. É de suma importância. O triste na situação dessa questão do envolvimento de relacionamento com pessoas é que quando há uma construção de um problema, todos querem se ausentar. Ora, se todos são inocentes, então quem construiu esse problema? Se todos se isolarem dessa dificuldade, se ninguém assumir a sua participação, então como que esse problema surgiu? Então como que esse problema ele foi construído? Então o que falta nas pessoas, quando eu falo pessoas, falo cristãos, o que muitas das vezes falta no cristão é assumir a responsabilidade participativa na construção do problema. Letra B. Participação do problema construído na mágoa existente. Todo problema construído, ele gera uma mágoa, ele gera uma marca de amargura, de decepção. E eu preciso entender até que ponto eu participei disso. Eu preciso entender. Olhando para esse contexto, lembro-me de Adão. Permita-me tomar um pouco de água aqui. É ao vivo. Lembro-me de Adão. E essa herança adâmica a gente traz até hoje. Qual foi as duas atitudes que Adão teve quando pecou? Quando podemos contextualizar, né? Quando criou-se um problema no jardim. Qual foi as duas atitudes de Adão? A primeira, se esconder. A segunda, culpar alguém. Então nós trazemos conosco essas duas heranças de Adão. Quando surge um problema que criou-se uma mágoa existente, eu quero me esconder e culpar alguém. Então eu não tenho participação nenhuma. Eu não tenho nenhum envolvimento com esse problema construído. A pergunta é, será? Será mesmo que você não tem uma participação? Já fez uma reflexão? Já fez uma retrospectiva? Se você realmente não tem uma participação na situação atual? Se tem, retroceda. Como diz a mensagem de Jesus para a igreja de Efésios. Lembra de onde caíste e arrepende. Ou seja, tenta resolver essa situação relacional no agrupamento em que você estava. Porque senão vamos ficar como Adão, culpando um, culpando o outro. E nos isolando, nos neutralizando da situação, quando na verdade temos a nossa participação e precisamos identificar. Letra C. Participação no problema construído, letra A. Letra B. Participação na mágoa existente. Letra C. Participação no relacionamento mal resolvido. Então eu preciso saber quais são minha participação no problema existente, no problema construído, na mágoa existente, no relacionamento mal resolvido. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Pense um pouco, pare um pouco para pensar. Porque se você se encher de razão, se você se encher de argumento, se você se encher de argumentação, como que você vai ter um relacionamento agrupado de sucesso, de paz, de tranquilidade, de unidade, de harmonia, se cada um, ninguém erra sozinho, se cada um assumir suas responsabilidades, teremos um agrupamento relacional maravilhoso.
E não vai surgir a necessidade de você botar a culpa na igreja, botar a culpa na liderança, botar a culpa em alguém. Não haverá necessidade de ter sentimentos culposos quando você conscientemente, de uma forma cônscia, dizer: não, eu tenho uma participação no problema construído, na mágoa existente e no relacionamento mal resolvido. Eu tenho uma paciência, eu tenho uma participação. Então, no primeiro ponto, eu quero que você seja consciente quanto a isso. No primeiro ponto, no ponto inicial, analise. Faça uma análise da sua participação. Segundo ponto, cuidado com o egocentrismo. Cuidado com o egocentrismo. Muitas das vezes não queremos encarar a situação por causa do egocentrismo que está em nossa volta. O que é egocentrismo? Como podemos definir? Que problema é esse? Que sentimento é esse, professor, que eu tenho que ter cuidado com o egocentrismo? Vamos lá, passo a passo. Letra A. Uma pessoa egocentrista, o egocentrista, ele vê as coisas de forma própria. O egocentrista, ele vê as coisas de forma própria. Todas as coisas estão ligadas a ele. Todas as coisas de valores. Todas as coisas que para ele são certas. Todas as coisas que para ele está enquadrado na sua razão. Todas as coisas que para ele parte da sua ideia. Então o egocentrista, ele é o centro da situação. Uma situação boa. Bom seria se ele tivesse, como falamos no tópico passado, tivesse uma análise da participação. Mas quando a pessoa é egocêntrica, ela não erra. O seu ego não erra. O seu eu faz com que ela não enxergue a participação que ela teve em determinada situação. O egocentrista, ele vê as coisas de forma própria. Letra B. Ele vê as coisas de forma própria. O que é do seu agrado deve ser de todos. O egocentrista, ele age dessa forma. Ele vê as coisas por uma forma própria, e o que é do seu agrado deve ser do agrado de todos, sem opiniões, sem objeções, sem relacionamento, sem opiniões de outrem, sem uma crítica construtiva, sem um conselho. É um determinismo arbitrário horrível, o egocentrista. E as coisas devem ser da forma que ele vê, da forma que é do seu agrado. Deve ser do agrado de todas as pessoas. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Cada um de nós, em todas as circunstâncias de nossa vida, cada um de nós somos frutos de uma opinião. Deus nos fez de forma relacional.
Então cada um de nós temos opinião sobre tudo. Cada um de nós temos opinião. Mas uma pessoa egocentrista, ela não está nem aí para a opinião de outras pessoas. E quando houve uma opinião, tem que estar de acordo com aquilo que ela acha certo. Fuja do egocentrismo. Você quer ter um relacionamento com as pessoas, um relacionamento bom, um relacionamento construtivo. Você quer ter um relacionamento que vale a pena, que você tenha paz aonde você está. Fuja do egocentrismo. Cede um pouco. Use um pouco da flexibilidade. Seja flexível. Seja flexível, para que você possa suportar as adversidades, as limitações que existem em um agrupamento. Porque senão, se todos os lugares que você for, e se todos os lugares que você estiver, tem que ser da sua forma, do seu jeito, do seu pensamento, você é uma pessoa egocêntrica. Você está participando do egocentrismo. E o egocentrismo, ele é tão perigoso. O egocentrismo, ele é tão fatal, que o apóstolo Tiago, se nós observarmos, eu coloquei aqui uma referência para você, Tiago capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Tiago nos diz, eu vou estar lendo para você a referência, o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? E ele vai explicar. Disto que? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Tiago está dizendo, as guerras e pelejas vêm dos vossos deleites. Vem do sentimento de querer ter algo que seja só do seu agrado, de querer ter algo que seja só do teu querer. Tem pessoas que elas não falam 3 palavras em um relacionamento que não seja eu, comigo, para mim. Foge disso, meu querido. Quer se relacionar bem com as outras pessoas? Foge do egocentrismo. O egocentrismo mata. Cria guerra, segundo Tiago 4:1. Que é guerra? Nós vemos, por exemplo, as guerras mundiais. Guerra com arma biológica, guerra com arma bélica. Por que se constitui uma guerra? Pelo egocentrismo do país. Para mostrar o seu poderio, seu governo, seu poder de governo, seu poder bélico, seu poder químico, seu poder intelectual, seu poder inteligível, sempre está voltado para o ego do chefe de Estado de cada país. As guerras são construídas através do ego das pessoas. Então, se você quer ser um cristão relacional, se você quer ter uma boa relação no agrupamento em que você faz parte, sem fugir dele, sem abandoná-lo, sem virar as costas para o agrupamento, então fuja do egocentrismo. Não deixe Tiago 4:1 se cumprir em sua vida. Não deixe os seus membros, no caso o seu ego, governar você. E saiba, o apóstolo Paulo diz que nós possamos considerar o irmão superior a nós mesmos. Está lá em Filipenses, no capítulo 2. Considerar o nosso irmão melhor do que nós, superior a nós, para que possamos ter um relacionamento. Não podemos entrar num agrupamento onde pessoas se sintam donos do agrupamento. Não. São construídos por pessoas e seres humanos de sentimento. Então devemos fugir do egocentrismo. Porque o egocentrismo, segundo Tiago, no capítulo 4, versículo 1, traz para nós
deleites, deleites próprios. E nesse mesmo capítulo ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar nos seus próprios deleites. Ou seja, você está pedindo uma coisa que não é para ajudar uma outra pessoa, que não é para compartilhar, partilhar, fazer uma partilhação, uma ajuda, uma contribuição, tanto no lado de conhecimento, como do lado eclesial, como no lado financeiro, enfim. Não podemos viver sozinhos, precisamos nos relacionar. E para nos relacionarmos é necessário, faz-se necessário, meu querido e minha querida, que abramos mão do egocentrismo e deixamos Cristo reinar em nós, e deixamos Cristo ser o nosso dono. E daí, como eu falei para vocês na introdução, nós vamos pegar a lupa do Evangelho, vamos pegar a lupa dos ensinamentos de Cristo e ver o que Cristo disse de nós mesmos. O que ele disse de nós? E como podemos, através do que Cristo disse, pegar o pressuposto do que Cristo disse, o início do que Cristo disse, o princípio do que Cristo disse de nós, só assim nós vamos conseguir vencer o egocentrismo e vamos ter a resposta para a temática desta noite. Como eu posso me relacionar, ter uma boa relação com as outras pessoas? Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. A solução contra o egocentrismo. É interessante, esses dias eu estava falando na sala de aula sobre a questão quando João Batista, ele pede ele envia 2 discípulos. João envia 2 discípulos para perguntar a Cristo, para perguntar a Jesus se ele era o Cristo ou se havia de vir outro. Olha, o João que, quando Jesus entrou na fila ali para ser batizado, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a prova que a nossa fé é circunstancial, né? Nós vamos fazer uma live sobre isso, tá? Sobre a fé circunstancial. A nossa fé é circunstancial. A circunstância estava ali, João, quando estava batizando no deserto, que Jesus chega para ser batizado por ele, João aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora João está preso numa masmorra, está preso numa cela. E ele pega 2 de seus seguidores, 2 de seus discípulos, e diz assim: vai onde está Jesus e pergunta se ele é o Cristo ou se havemos de esperar outro. Pergunta lá. E os seguidores de João vai até onde está Jesus e fala: mestre, nosso mestre João mandou te perguntar se tu és o Cristo ou se havemos de esperar outro. E essa foi a resposta de Jesus para os discípulos de João: vai e diz a João que os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Parece que a gente tem aí um erro de conotação. Parece que a gente tem um erro, mas não é um erro. É entender o que o Evangelho faz em nós. Primeiro, Jesus fala: o cego vê, é óbvio. Qual é a necessidade de um cego? Ver. Qual é a necessidade de um paralítico? Andar. Qual é a necessidade de um leproso? Ser limpo. Qual é a necessidade de um pobre? Ficar rico. Se fôssemos olhar a lógica do texto, lógica é a ciência que estuda o raciocínio humano. Se fôssemos olhar a lógica do texto, do raciocínio humano, cego vê, paralítico anda, leproso é limpo, pobre enriquece.
Mas quando Jesus falou aos pobres é anunciado o Evangelho, é porque o Evangelho é o único sistema, é o único mecanismo. Evangelho, o Evangelho de Cristo, atente para o que eu vou dizer para você. O Evangelho de Cristo é o único mecanismo que traz a igualdade aos seres humanos. É no Evangelho que somos iguais. É dentro do Evangelho que não tem maior ou menor. É dentro do Evangelho que não tem feio e nem bonito. É dentro do Evangelho que não tem raça, cor, línguas ou nações separadas. Todos somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo que Ele fez na cruz. O Evangelho, o mecanismo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, traz isso em nós. E quando nós abraçamos essa igualdade que o Evangelho nos dá, entre rico e pobre, preto e branco, não existe desigualdade no Evangelho. O Evangelho traz essa igualia, essa igualdade. Por isso que Cristo disse que aos pobres é anunciado o Evangelho, para trazer a igualdade com os ricos. Não tem diferença no Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo é um mecanismo que vai te trazer a solução contra o egocentrismo. Que o egocentrismo é o motivo pelo qual acontece o mau relacionamento com as outras pessoas. Tá ok? Vamos lá. Passo a passo. O Evangelho é a solução. Porque Jesus disse, anote aí, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É isso que o Evangelho proporciona a nós. Negue-se a si mesmo. Se eu negasse a mim mesmo, professor, como que eu vou viver? Cristo viverá em você. Paulo fala isso em Colossenses no capítulo 3. Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Só ressuscita quem morre. Então morra o seu ego para que Cristo nasça em você. E você terá facilidade de se relacionar. E antes de você brigar, ou xingar, ou maltratar um irmão da igreja, um irmão em Cristo, você vai saber que Cristo está nele, como está em você. Como Cristo está em você, também está nele. Negue-se a si mesmo. Nós vivemos numa época, em uma pregação do Evangelho tão perigoso, onde as pessoas exaltam os próprios homens. Não, negue-se a si mesmo. O Evangelho não é para nos exaltar, o Evangelho é para nos humilhar. É nos colocar em nossa posição de seres humanos dependentes de Cristo e do irmão que está ao lado. Segundo, letra B, disse Jesus. É assim que funciona o Evangelho. É antagônico. É antagônico à ideia da sociedade. A ideia da sociedade está aqui, o do Evangelho está aqui. Quer ser grande? Quer ser o maior no Evangelho? Seja o menor. Seja o menor. E você será o maior. Seja o menor. Seja pequeno. O Evangelho veio para nos trazer igualdade, não superioridade. Os evangélicos não é mais superiores do que nada, do que ninguém. Não somos superiores a ninguém. O Evangelho nos veio trazer Cristo em nós, para nos trazer uma humildade e uma igualdade entre nossos irmãos. Aí teremos um relacionamento. A maioria das pessoas que não querem ir mais à igreja, conversem com elas. Elas muitas das vezes culpam um ou outro. Poucas autos se culpam. Precisamos mudar essa situação. E conseguimos mudar essa situação quando olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus e entendemos que, como solução contra o egocentrismo,
O Evangelho nos leva à voz de Jesus. Negue-se a si mesmo. Quer ser grande, seja o menor. Letra C, disse Jesus: o que quer que te façam, faça primeiro. Anotou aí? O que quer que te façam, faça primeiro. É assim que funciona o Evangelho. Por isso que o Evangelho, é a solução contra o egocentrismo. Se resolve o egocentrismo, resolve o conflito relacional, a mágoa existente e o mau relacionamento. E só o Evangelho pode nos libertar do egocentrismo, meu querido irmão. As referências eu quero deixar com você. A referência da letra A está Lucas 9, 23 e 26. A referência da letra B está Mateus 20, 26. A referência da letra C, Mateus 7, 12. É Jesus nos ensinando um bom relacionamento. Eu não estou dizendo que seremos ausentes de conflitos, entenda. Eu não estou dizendo que seremos ausentes de mal-estar, de um relacionamento muitas das vezes limitado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando isso acontecer, lembre-se do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Seja o menor. Faça primeiro. O que você quer que as pessoas te façam. Muitas das vezes colocamos inúmeros defeitos nas pessoas que estão em nossa volta na igreja. Faça primeiro. O que você quer que as pessoas te façam, faça primeiro. Tá ok? Vamos para a conclusão desta noite. Conclusão. Conviver bem com todas as pessoas é um tanto complicado. Porém, se não tivermos consciência que devemos ter a tolerância mútua, sempre teremos um transtorno de relacionamento e ferimos e somos feridos. Se não tivermos a consciência mútua, porque é complicado o relacionamento, mas se não tivermos, e só o Evangelho nos dá essa igualdade, somos iguais, só o Evangelho nos traz essa igualdade. Se não tivermos essa consciência, vamos ter transtorno de relacionamento para a vida toda, ferindo e sendo ferido, enfim, e virando essa bola de neve sem fim. Meu querido, quero te dar um conselho de amigo. Vem comigo, eu quero te aprofundar a tua fé com toda humildade. Sai desse estado egocêntrico, abraça-te com os ensinamentos de Cristo e vai até o final. Se relaciona com as pessoas, é a coisa mais maravilhosa que tem. Tá ok? Ainda na conclusão, precisamos deixar Cristo e seus ensinamentos serem soberanos em nosso ser. Só desta forma conseguimos resolver os conflitos existentes. Tá ok, meu querido? Deus te abençoe. Espero ter te levado ao raciocínio profundo da palavra de Deus, porque essa é a nossa ideia, te aprofundar, tirar você do supérfluo, te levar ao fundo, ao conteúdo, à contextualização, ao sumo do Evangelho, que é os ensinamentos de Cristo Jesus, que sempre transformou vidas e pode transformar a sua.